Esse é o Psicologia na Veia e o tema de hoje é plasticidade cerebral e o cérebro revista Caras. A reflexão do vídeo de hoje vai estar baseada nos resultados de um estudo que tem 9 anos, não é um estudo tão recente, que foi publicado na revista Schizophrenia Research. Essa aqui é a referência, vocês podem depois pesquisar no PubMed e nos bancos de dados disponíveis. Qual que é a ideia desse vídeo curto aqui? Estes pesquisadores, eles fizeram 2 grupos pequenos, um N de 10 mais ou menos, de pessoas saudáveis, controles saudáveis, e compararam num estudo de ressonância magnética funcional pacientes com esquizofrenia. Eles queriam verificar quais eram as redes cerebrais que eram ativadas quando você engaja a atenção, né? Ou quando você tem uma atividade que demanda controle executivo. A tarefa era a seguinte: o indivíduo entrava lá na máquina de ressonância magnética e ele via uma tela, e quando ele observava um determinado estímulo, por exemplo, uma bolinha azul, né? E essa bolinha azul poderia aparecer ou não em fotos, mas quando ela aparecia, o indivíduo tinha que apertar um botão para dizer que ele enxergou aquela bolinha. Então essa é a maneira que o pesquisador, a equipe de pesquisadores, saberiam que o indivíduo de fato prestou atenção no estímulo. O que eles perceberam? Eles perceberam que quando o indivíduo entra na máquina de ressonância magnética e está num estado de descanso, ou seja, quando eles não estão pensando, é o famoso resting state, é o que se chama de Default Mode Network, né? Rede, é um modo de rede default, né? O que é default? É a programação de fábrica, né? Ou seja, quando você está parado, né, assistindo, sei lá, novela ou vendo revista Caras, ou seja, uma atividade que você não precisa muito de atividades cognitivas, você ativa essa rede default de processamento cognitivo. Esse é o cérebro revista Caras. São atividades que você não precisa muito de inteligência, não precisa muito de engajamento atencional. Você, num estado de descanso, você dá conta da situação. Essa que é a piada. As regiões que compõem essa rede default é o córtex cingulado posterior, né, o córtex pré-frontal medial, o lóbulo parietal inferior, o córtex temporal lateral e a formação hipocampal, incluindo o parahipocampo, né, a região parahipocampal. Então, quando você está lá vendo revista Caras, são essas áreas cerebrais que você ativa, né? Que é a mesma área que se ativa quando você está dormindo. Porém, quando a bolinha azul aparecia, o indivíduo tinha que desengajar o cérebro revista Caras e ativar uma região que não é uma rede que não é a região revista Caras. É uma rede mais executiva, né? Uma rede em que envolve volição, comportamento direcionado para um objetivo. No caso, o objetivo era verificar o estímulo. Então você tem um desengajamento do cérebro revista Caras e engajamento de uma rede conhecida como executiva ou intencional. Bom, o que os resultados mostraram? Os pacientes com esquizofrenia demoravam mais para desengajar o cérebro default, a rede do resting state, que eu estou na minha brincadeira aqui, cérebro revista Caras que todos nós temos. Isso não é um elemento só da esquizofrenia. Vários transtornos psiquiátricos têm um maior engajamento dessas redes cerebrais default, essas redes cerebrais revista Caras, e portanto o engajamento executivo ele fica prejudicado. Então, veja, você tem prejuízos do comportamento direcionado em função de uma dificuldade de desengajar o aspecto conhecido como resting state e engajamento de uma situação de não mais descanso, ou seja, de um comportamento mais ativo, intencional. Essa migração de um estado para o outro é mais lenta. Então esse é o primeiro achado do estudo.
Isso já diz muito pensando em reabilitação, pensando em adaptação do ambiente para promover qualidade de vida e funcionalidade desses pacientes. Ou seja, você precisa garantir um maior tempo de exposição de estímulos para que o paciente consiga desengajar o cérebro de resting state, né, de estado de descanso, e ative o estado ativo, né? Então a disponibilização dos estímulos por mais tempo parece ser fundamental. O segundo aspecto tem a ver com plasticidade cerebral. Eu não vou entrar em muito detalhe sobre plasticidade cerebral nesse vídeo, mas olha que interessante. Os indivíduos saudáveis, eles ativavam mais a região dorsolateral do córtex pré-frontal para selecionar a bolinha azul. Os pacientes com esquizofrenia que conseguiram apertar o botão e ter uma boa performance, eles ativavam uma região, a área motora primária. Qual que é a discussão desse estudo? A discussão é que, uma vez que muitos pacientes, a literatura consolidada nesse aspecto, mostra alterações das redes frontais, alterações no funcionamento executivo. Dentre elas, você pode ter maior volume de neurônios na região pré-frontal, porém esses neurônios eles não se conectam, né? Porque você sabe que quando você é bebê, você nasce com muito mais neurônios, esses neurônios eles vão se conectando, formando as redes, e os neurônios que não se conectam, eles vão sendo podados, a famosa poda neural, né? Isso faz parte do processo de maturação cerebral. Ora, uma hipótese que existe é que, se os pacientes, muitos deles, têm maior volume de neurônios na região pré-frontal, significa que o pré-frontal ele acaba não tendo uma maturação, né? É óbvio que essa maturação de pré-frontal depende também de uma maturação temporal, né? Tem muito estudo que mostra que se você lesa cérebros de ratos na região temporal e segue, a região pré-frontal dos ratinhos também não se desenvolve. Então, uma hipótese é que, primariamente, você teria um problema de neurodesenvolvimento nas regiões ali temporais e subcorticais, e isso tornaria a não maturação pré-frontal que ocorre mais tardiamente. Mas o fato, então, é que, em função dessa não maturação pré-frontal, o cérebro vai se adaptando, né? Que é o conhecido como neuroplasticidade, e a região que era, a priori, determinada geneticamente para programação primária motora, ela cedeu espaço para a região executiva, para a região de comportamento volitivo. Por isso, então, eles engajavam regiões motoras cerebrais ao invés do pré-frontal. E isso é maravilhoso, pensando em plasticidade cerebral, e mostra o quão fenomenológico é cada indivíduo, porque você tem que se adaptar com aquilo que você tem, né? Então, por isso que também a noção localizacionista, tão preconizada inicialmente pelos primeiros neuropsicólogos ou pela neuropsicologia clássica, ela também caiu por terra. Espero que esse vídeo tenha sido útil para suas reflexões e seus estudos em neurociência. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e nos encontramos num próximo vídeo. Um abraço!